Oi pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez estou trazendo um vlog de leitura, porque eu acumulei muito livro aqui na estante, tem muito livro parado e eu preciso dar um gás. Ultimamente eu tô passando muito tempo nas redes sociais, muito tempo mesmo, média 6, 7 horas. Ontem, por exemplo, eu fiquei quase 8 horas no celular e não tem nem palavras, tá? Pra falar sobre isso. Fico assistindo vídeo, fico jogando, fico matando tempo, principalmente quando eu não tenho muitos atendimentos, eu avacalho. Em compensação, muitos livros chegaram por aqui, tanto em janeiro, agora em fevereiro, mas em dezembro também chegou muita coisa por aqui e eu deixei acumular. Acumulei e eu tô ficando maluca porque eu tenho tanto livro pra desacumular, só que eu não tô conseguindo, por quê? Porque eu fico na internet. Então eu fico nesse ciclo vicioso e por isso que eu decidi fazer uma pequena, bem singela maratona literária para tentar desencalhar alguns livros por aqui. O meu perfil no Instagram, ele tem parceria com a editora Record. Então, 5 livros da Record estão encalhados por aqui e eu preciso fazer alguma coisa em relação a eles, né? Preciso ler. E eu vou focar então em ler esses livros da Record nesse vlog. Eu recebi tudo no final do ano passado, então eu não tava mais na vibe de dar início a muitos livros e sim terminar algumas metas particulares que eu tinha. Então esses livros ficaram encalhados. Com certeza eu não vou conseguir finalizar esses 5 livros no vlog, mas pelo menos quero dar início e dar uma chance para eles, sabe? Porque alguns, inclusive, eu iniciei, mas eu parei. E para decidir por qual livro começar, eu vou ler a primeira frase dos 5 livros e elencar de menos interessante para mais interessante. E aí, obviamente, os mais interessantes eu vou dar início e prioridade. Eu acho que assim fica mais fácil, apesar de cada livro ter um tema e um formato diferente. Por exemplo, tem um livro de não ficção, ao mesmo tempo que tem um livro de contos. Então, enfim, de qualquer forma eu vou fazer isso, eu acho que vai ser bem interessante. O primeiro livro é o último livro que chegou aqui em casa, na verdade, mas o tema me interessa muito, eu já queria passar na frente de todos os outros livros, que é Santo de Casa, do Stefano Volpe. E esse livro vai falar sobre o luto, que é um tema que eu estudo e que eu vivenciei e ainda vivencio, então é um assunto que me toca muito e me interessa. Quando o seu filho mais novo te perguntou o que a senhora sentia agora que o pai dos seus filhos tinha morrido, você disse nada. Nada? Como pode não sentir nada por alguém que passou a vida inteira ao seu lado e terminou a vida rasgado pelos dentes de um bicho? Bem, eu li mais do que uma frase, mas foi impossível não dar continuidade. Achei muito interessante, já te instiga. Eu gostei muito. Vou tentar deixar os livros aqui em cima pra vocês verem, mas eu acho que vai cair, porque o sofá tem um declínio. Vamos tentar. O segundo livro, eu confesso que já comecei a ler e eu tava com grandes expectativas, mas eu fui lendo as resenhas de outras pessoas e eu fui desanimando um pouquinho, que é A Mulher Habitada, da Gioconda Belli. É uma autora da Nicarágua e eu nunca li nada desse país, então é um livro, pra minha meta pessoal, de ler todos os países do mundo, apesar de serem muitos países e eu achar que vou completar essa meta aos meus 80 anos, é uma meta pessoal que eu tenho. Eu li até a página 33, então eu não sei tanto, eu não lembro muita coisa, na verdade, porque eu literalmente sentei um dia ali e parei. Então eu vou precisar reler tudo de novo. E é isso, vamos fingir então que eu não li até a página 33. A primeira frase é: emergi ao amanhecer. É estranho tudo o que aconteceu desde a última vez que eu vi Arince, naquele dia na água. É uma frase que me intriga porque me passa um ar de misticismo. Me deixou intrigada, mas não tanto quanto Santo de Casa. Santo de Casa, sim, tá bem acima disso em relação a me deixar curiosa. Vai ficar embaixo de Santo de Casa. O outro livro que eu tenho aqui é Cavalos no Escuro, do Rafael Galo. É um livro de contos, bem fininho. Imagino que vai ser uma leitura super rápida e fluida, mas, novamente, chegou no final do ano passado e eu não consegui dar oportunidade para esse livro. Os cavalos se aquietam no estábulo, a fazenda restituída no silêncio noturno. Esse começo não me disse muita coisa. Eu acho que fica abaixo de A Mulher Habitada, inclusive.
O outro livro que eu tenho aqui é um romance chamado De Quatro, da Miranda Julie. Esse livro é do selo Amarcord. Nossa, que difícil falar isso, eu nunca tinha falado em voz alta, só na minha cabeça parecia mais fácil. Mas enfim, esse livro também chegou há um tempo. Tô vendo muita gente falar sobre ele, então tenho curiosidade, mas ao mesmo tempo eu não sei do que esperar. Eu sei que ele tem uma pegada um pouquinho diferente. Desculpe incomodar você. Assim começava o bilhete, o que é um começo grandioso. Não sei julgar onde que ficaria esse começo. Eu acho que a mulher habitada ainda me traz mais curiosidade. A pilha tá chegando no limite, daqui a pouco vai cair. Ainda bem que restou o último livro, que é o livro de não ficção. Vou te contar, da Naomi Watts, tudo o que queria que tivesse me falado sobre a menopausa. Eu achei muito interessante esse livro porque eu tinha conversado com a minha sogra sobre menopausa e depois de uma semana a Record me anuncia esse livro aqui para solicitação. E eu achei que casou muito bem o assunto. E por que casou muito bem? Porque na nossa conversa eu refleti que eu vou demorar ainda para passar pela menopausa, mas muitas mulheres passam e passam de forma silenciosa, passam sozinhas. E eu sinto como psicóloga que eu preciso entender um pouquinho mais sobre. E pode ser que pessoas no meu consultório cheguem com essa demanda e eu preciso ler mais sobre. E na faculdade a gente não vê nada sobre isso, a gente não vê nada mesmo. Parece que você está chegando à menopausa, anunciou o médico quando eu tinha 36 anos e estava tentando entender a dificuldade que encontrava para engravidar. 36 anos, eu não consigo nem imaginar essa notícia, sabe? Eu achei a fala bem interessante e me intrigou. Eu acho que me intrigou, inclusive, mais que o começo de A Mulher Habitada. Então, eu acho que depois de Santo de Casa, vem Vou Te Contar. Então, é isso. Essa daqui é a minha pilha em ordem de frases mais interessantes. Frases não, né? De começos mais interessantes. Por hora, então, irei ler Santo de Casa. Hoje é outro dia, mas eu tô com a mesma roupa. Ontem eu não apareci mais por aqui porque eu não consegui. Meu dia aconteceu de uma forma totalmente ao contrário do que eu tinha planejado. Mas tudo bem, foi um dia muito bom. Mas não consegui ler tanto quanto eu gostaria. Por exemplo, no período da tarde eu li um capítulo e só. Fui ler mais no período da noite e no final eu li 74 páginas. Então eu acho que foi um saldo bem positivo. E eu tô gostando muito de Santo de Casa. Esse livro aqui tá superando as minhas expectativas por vários motivos. Eu acho que o principal é o tema, porque esse livro vai falar sobre uma família, mãe, Ruth e seus 3 filhos, Alan, Alex e Bettina, que eles estão passando pelo luto do patriarca da família, que ele morreu após ser mordido por uma onça. E apesar de saudade, apesar do amor e tudo mais, esse homem, ele foi o motivo dessa família ter vivenciado várias opressões e violências. Então, ao longo do livro, a gente vai vendo essas passagens, essas memórias, essas dores. E eu tô achando muito intenso e muito honesto como isso tá sendo narrado. E eu tô adorando isso. Tô me conectando demais com a história, com os personagens, com as passagens sinceras também. Já marquei bastante coisa, apesar de estar na página 70 somente. Eu acho que a minha fala vai sair extremamente confusa agora, tá? Mas eu demorei para entender quem era o narrador da história. Eu sinceramente não sei como expor isso, porque só você lendo para entender, eu acho, mas eu vou tentar, tá? Cada capítulo do livro tem o nome de um personagem aqui. Isso não significa que o capítulo é narrado pelo personagem, e sim significa que esse capítulo contém as memórias e as atitudes do personagem. No começo, eu pensei que o narrador fosse uma pessoa de fora, como se a memória estivesse narrando a vida dos personagens.
Sabe aqueles livros que o personagem é a morte ou o tempo? Então, parecia que a memória era o narrador. Por quê? Porque em muitas passagens o narrador se refere a esses personagens como você. Então, você fez isso, você foi o primeiro a sair de casa, você teve essa atitude. Então, parece que é uma memória narrando, de fato. Mas, na verdade, tem um personagem. Eu achei isso muito interessante porque eu me senti muito próxima dos personagens. Porque quando a gente lê a primeira pessoa, eu sei que é ele narrando. Agora, em terceira pessoa também. Agora, quando é segunda pessoa, por mais que não seja uma segunda pessoa de fato, dá a impressão que parece que sou eu falando pra ele, você fez isso, eu tô apontando os podres dele, eu, não o narrador em primeira ou terceira pessoa. Então eu me senti mais próxima e mais imersa na história, então eu achei isso bem interessante. Outra coisa que eu achei muito delicada foi como o livro abordou o desamparo. Então, ao longo da narrativa, a gente vê vários desamparos que os filhos tiveram e como isso é muito sutil. Então, o livro ele é cercado de pequenas nuances e dores, como a vida é. Então, ao longo da nossa vida, principalmente quando a gente é menor, a gente se depara com vários desamparos das nossas mães, dos nossos pais, avós. E às vezes a gente só percebe isso quando a gente cresce, tipo, nossa, como isso me marcou. Tem uma parte aqui que eu me senti muito tocada, que o filho pede suco pra mãe, a mãe não dá, e depois a mãe joga o suco fora. E aí ele fala: o Ralo merecia mais amor do que ele mesmo. Então o Ralo merecia o suco e eu não. E percebe o quão sutil é, mas o quanto isso pode marcar uma pessoa, o desamparo mesmo, e quantas vezes a gente não se sente assim ao longo da nossa vida, quantas vezes a gente criança não se sentiu assim, e o quanto a gente precisa perceber isso pra se abraçar, se amparar também. Então eu achei isso muito delicado. Isso acontece várias vezes ao longo do livro. E outra coisa que eu achei muito legal é que em algumas passagens a sentença não tem vírgula, assim como a nossa cabeça funciona. Então, se você parar para pensar, os nossos pensamentos às vezes acontecem sem vírgula, sem parada. Então eu tô pensando, ai, porque o livro tem ali, daí minha cadeira tá aqui, o chão, daí eu tenho que fazer tal coisa. Percebe o quanto o meu pensamento é acelerado e até confuso? Então, eu percebi que isso acontece no livro também. Não tem uma vírgula, a gente perde até o fôlego lendo, mas retrata muito bem como a nossa mente funciona. Então, eu achei esse recurso muito, muito, muito imersivo também. Parece que eu tô ali na mente da pessoa, sabe? Falando sobre mil coisas, sem vírgula, ao mesmo tempo, de forma rápida. E eu gosto de livros que saem um pouco do comum. E eu adoro. Então é isso. Grandes expectativas aqui. Depois de quase uma semana, finalmente eu apareci aqui para falar sobre as minhas leituras. Infelizmente, eu não li tanto quanto eu gostaria de ter lido, porque eu li Passeio ao Farol em paralelo, mas eu não acrescentei aqui nesse vlog porque eu queria focar nos livros que eu recebi da Record. Mas estou lendo Passeio ao Farol da Virginia Woolf, está sendo uma leitura muito boa também. Focando nos livros, eu terminei Santo de Casa. Foi um livro que eu amei. Eu li muito rápido e eu só não li mais rápido porque eu machuquei meu pé e fiquei muito triste pra ler e fui assistir uma série, pra ser bem sincera.
Mas esse é um livro extremamente fluido, extremamente rápido, ele é curto e te envolve, então é aquele livro para você sentar em um dia e ler, apesar de ter uma carga um pouquinho pesada. Infelizmente, esse livro trata sobre muitas famílias brasileiras, e eu falo infelizmente porque o livro vai falar sobre o patriarcado, sobre violência doméstica, sobre masculinidade, sobre vivências negras também. Eu achei muito interessante como o autor abordou aqui, como ele entrelaçou os assuntos. Além disso, eu achei muito interessante a forma em que ele abordou o luto, porque ele falou sobre o luto de uma morte, de fato, já que o patriarca da família morreu, mas ele também vai abordar de forma muito sutil pequenos lutos que a gente vivencia ao longo do tempo, mas que muitas vezes não são validados. Então, a perda de uma independência, a perda de uma estabilidade, de uma casa, a perda de um círculo familiar. E é muito comum esses lutos em quem sofre violência doméstica também. E dá pra perceber que eles sentem alguns sentimentos muito conflitantes, sabe? Então, ao mesmo tempo que tem amor, tem piedade, tem alívio pelo pai ter morrido, tem saudade. Então, tem muitos sentimentos conflitantes, mas que são sentimentos que nos fazem ser humanos. Recomendo demais esse livro aqui. E quando eu terminei esse livro aqui, eu logo comecei Vou Te Contar, da Naomi Watts. Eu tô na página 116, esse livro tem 242 páginas, então eu tô num ritmo bom. Eu confesso que eu gostaria já de ter finalizado esse livro, mas como é um livro de não ficção, eu tô lendo bem devagar, porque é muito conteúdo, um pouco de coisa densa também, porque vai trazer questões médicas e tudo mais, mas eu tô adorando esse livro aqui. Eu acho que tá sendo uma leitura bem importante para mim como mulher, mas também como psicóloga, porque tem uns fatos, alguns dados sobre a menopausa que eu não sabia, questões sobre tratamento, sobre estigma. O livro vai abordar também sobre questões machistas, como a mulher é vista na sociedade, né? Tem uma passagem muito forte aqui, até vou ler para vocês. Na verdade, tem várias passagens fortes, né? Mas essa em específico me pegou bastante, que é: você só tem valor para o patriarcado se for uma boa reprodutora. Eu fiquei bem reflexiva em relação a isso. Tem uma parte que a autora também cita o conto da Aya. Então, o quanto tem esse peso, né, de se tornar mãe, de reproduzir, e se você tem dificuldade, se você é infértil, você é vista muitas vezes de outra forma, ou se você opta por não ser mãe também, tem um julgamento. Então, eu tô achando bem interessante como ela entrelaça esses assuntos. Ela também fala por que a gente não fala sobre alguns assuntos. Por que tem esse tabu? Por que a gente não comunica com os adolescentes, de mãe para filha? Então, eu tô achando muito interessante esse livro aqui. É um livro que com certeza eu vou recomendar. Não terminei ainda, mas já sei que eu vou recomendar para todas as mulheres, independente da faixa etária, porque tem muito conteúdo muito relevante aqui dentro. Obviamente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê, principalmente em livros de não ficção, né? Então, aqui ela fala bastante sobre terapia hormonal, sobre alguns medicamentos. E a gente tem que ter muito cuidado ao ler isso e não levar pra nossa vida, sabe? Tipo, se ela fez isso, eu posso fazer, ou eu tenho que fazer também. Tudo tem que ser acompanhado com médicos, com especialistas, né? Então, esse é o único adendo que eu faço. Pretendo terminar, vou te contar. E aí eu não sei se eu finalizo o vlog por aqui ou se eu dou início a um outro livro. Não sei. A vida vai decidir pra mim. E eu recebi uma caixinha da editora Record. Eu não tenho ideia o que tem aqui. Eu não lembro, na verdade, o que eles ficaram de me enviar. Então vamos abrir. Hoje eu sinto que eu tô meio embananada, sabe? Quando você acorda meio, não sei, meio tonta na hora de falar, na hora de se expressar. Hoje eu tô me sentindo um pouco assim. Não sei se é o cansaço também. Mas é isso, vamos abrir. Ai. Ai, meu Deus, é verdade. Tinha esquecido que eu solicitei esse livro aqui. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que felicidade.
Ai, o livro é Sangue Dourado, da Namina Forna, eleito pela Amazon como o melhor livro Young Adult de 2021. Ele foi publicado pelo selo da Galera Record, que é um selo mais juvenil, né? E aqui atrás fala: uma jovem heroína luta para salvar um mundo que ousou querer domesticá-la. Agora sua voz é a arma mais feroz de todas. Gente, que coisa mais linda! Olha essa capa aqui. A Record sempre manda um e-mail para todos os parceiros com os livros disponíveis para você solicitar. E aí tem gêneros diversificados, sabe? Você vai pelo que você mais se interessou e daí você solicita no formulário que eles disponibilizam no final do e-mail. E esse ano eu tô me aventurando bastante pelos gêneros. Eu acho que um dos benefícios de você ser parceira é você conhecer outros livros e outras histórias que você normalmente não compraria também na livraria, né? Então, dessa vez eu decidi solicitar uma fantasia. Sangue Dourado, e eu estou muito feliz. Olha, a autora, ela mora nos Estados Unidos, mas ela nasceu em Serra Leoa, na África. Achei isso muito interessante. E eu não tenho o costume de ler fantasia. Eu lia mais quando eu era adolescente. Eu cresci e perdi o hábito, mas eu tenho ficado muito interessada com alguns títulos que estão sendo lançados, principalmente fantasias que abordam sobre gênero, sobre raça, etnia, classe e tudo mais. Então eu quero ler mais e expandir mesmo, sabe? Então eu acho que começar com Sangue Dourado é uma boa oportunidade. Estou com grandes expectativas, tem um mapa nessa edição. Deixa eu ver se eu mostro melhor. Vou focar em terminar, vou te contar. Finalmente finalizei, vou te contar. E eu gostei do livro no geral. Eu acho que eu tenho uma questão na hora de ler não ficção, que eu prefiro ler aos pouquinhos, intercalando com outros livros, porque chega no final do livro eu canso, sabe? E no final desse livro eu cansei. Eu achei alguns temas um pouco repetitivos, principalmente sobre os tratamentos, o que fazer, e isso foi me desmotivando. Mas, no geral, eu achei um livro muito bom, muito importante. Não é só por conta de eu ter desanimado um pouco no final, que eu não reconheço toda a história do livro, a história da Naomi também, em relação à menopausa. Eu acho que é um livro bem importante para mulheres que querem ler sobre o assunto, que estão passando por isso também, para se identificarem, para verem que não estão sozinhas, sabe? Porque muitas vezes muitas mulheres passam pela menopausa sem ter um acompanhamento, sem ter uma amiga para conversar sobre isso. Então eu acho que é um livro que vai conversar bastante com esse tipo de pessoa. Eu achei bem interessante que no final do livro tem algumas referências, tem uma parte de bibliografia e uma lista de médicos profissionais, na verdade, que ela recomenda, guia de especialistas. Eu vou fazer uma pesquisa sobre alguns artigos que estão aqui para ver o que eles falam mais a fundo sobre a menopausa e tudo mais, mas foi um ótimo livro para iniciar sobre o assunto. E eu tava em dúvida, né, para saber se eu continuava com o vlog, se eu parava por aqui, e eu decidi parar por aqui então, porque eu percebi que eu tava muito afobada para ler 100 coisas ao mesmo tempo. Eu queria ler um monte de livro em um vlog. E eu percebi que isso estava me consumindo um pouquinho. Então eu pensei, não, eu vou terminar por aqui. No final, eu tive um saldo muito bom. Eu li 2 livros, li num ritmo bem lento, mas foi bem proveitoso. E então é isso, obviamente eu vou continuar com as leituras dos outros livros que eu citei anteriormente aqui, mas para isso eu vou gravar um vlog à parte. Ah, eu gostaria de falar também que eu comecei a ler A Mulher Habitada, quase escapuliu da minha mão. Eu tô na página 36, eu recomecei. Tô achando bem interessante. Ele citou um processo de gentrificação. Então, não sei se a autora vai abordar mais sobre isso, mas eu achei muito interessante.
Então, só para constar que eu comecei, e se você quiser saber mais sobre a minha opinião em relação a esse livro, me segue nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok. No TikTok eu não posto muito, é mais no Instagram, que lá eu atualizo sobre as minhas leituras. Me conte o que vocês acharam desses 2 livros que eu li, se você se interessou por algum deles. E é isso, te vejo em breve em outro vídeo.